Olá! Nessa etapa nós vamos continuar falando sobre os membranofones, que são aqueles instrumentos com pele, né? Só que agora são os tambores tocados com a mão, percutidos com a mão. Aqui estão as congas. Você vai encontrar esses instrumentos geralmente em pares, mas também pode encontrar kits com mais tambores iguais a esses aqui, tá? As congas possuem origem africana, mas elas ficaram bastante populares e são conhecidas hoje por causa da cultura dos países como Cuba e Porto Rico. A conga possui esse formato ovalado, né? E geralmente são usadas peles de origem animal de couro, mas também existem hoje já peles de outros materiais sintéticos. As congas são tocadas com as mãos, né, utilizando uma técnica específica que você consegue tirar vários tipos de som. Para demonstrar um pouquinho, para você entender melhor, com essa parte da mão aqui, você consegue tirar um som mais encorpado, um som que define melhor a batida. Já com o slap, que é um movimento com um pouco mais de ataque, você consegue tirar um som mais estalado, um pouco mais agudo. E ainda com a base da mão ou com a ponta dos dedos, você tira alguns tipos de sons mais abafados. Dependendo do tamanho que esse tambor tiver, ele também pode ser chamado de outros nomes, né? Conga, tumbadora, quinto, requinto, super quinto, tudo vai depender do tamanho do tambor. Nessa questão dos nomes dados para esse tambor, conga também é o nome de um ritmo nascido lá em Cuba, né? E tumbadoras geralmente é o nome dado para o conjunto das congas. Mas hoje, aí, numa linguagem mais popular, a gente acaba chamando de várias nomenclaturas diferentes, né? Como a gente falou aí anteriormente. Um tambor bem parecido de tamanho, forma e até de sonoridade é o atabaque. Tá? Esse possui uma forma mais artesanal, mais rústica, e ele é usado geralmente em ocasiões mais específicas, como reuniões religiosas e celebrações. Isso principalmente nas religiões de origem afro, como o candomblé e a umbanda. O atabaque de tamanho maior é chamado de rum, sendo esse o tambor solista que define o ritmo da dança e a melodia. Já o tambor médio, ele é chamado de rumpi ou rumpi, e o de tamanho menor é chamado de lê. Quase sempre esses tambores aparecem em conjunto. Nesta mesma linha de tambores temos os bongos. Eles consistem em dois tambores pequenos que são unidos entre si, então eles sempre aparecem assim em pares. Eles possuem origem cubana e aqui são usados basicamente os dedos, né? Uma técnica um pouco diferente daquela usada nas congas, e se tira um som um pouco mais agudo. Ele pode ser usado assim, num pedestal, também pode ser usado entre as pernas, aqui, apoiado nas pernas, né? E ele também pode ser combinado em kits aí, juntamente com as congas e com outros instrumentos de percussão. Outro instrumento que também é tocado com as mãos é o timbal. Este é um instrumento muito utilizado em ritmos como o axé. Ele foi desenvolvido a partir da timba, mas com uma pele sintética que deixa o som bem mais agudo, né?
A pessoa precisa dominar algumas técnicas, como tocar com a palma da mão no centro do tambor, que resulta num som mais grave, e também tocar com a ponta dos dedos, que resulta em um som mais agudo. Além de algumas outras combinações de movimentos, né? Confere aí um pouco do som desse instrumento nesse vídeo a seguir. Mais um instrumento também da família dos membranofones, que se toca com as mãos, é o djembe. Este já é um tambor de origem africana, mas difundido no mundo todo, né? Ele possui um timbre bastante característico e uma vasta possibilidade de sons. Aqui são utilizadas técnicas de mão, além de existir alguns tipos de abafamento. Em relação à origem do nome desse instrumento, nos países de Senegal e Mali, djem se refere à árvore da qual é extraída a madeira para a fabricação do djembe. E be se refere ao animal do qual é extraído o couro para a pele. Daí surge então a nomenclatura, né, djembe. Assim como o djembe, também existem outros instrumentos que são ligados diretamente com alguma cultura de determinada região do mundo, né? Nesse caso aí podemos citar também a tabla, que é um instrumento, um tambor de origem indiana. Ele consiste em 2 tambores. O tambor mais agudo ele é chamado de daya e o tambor mais grave baya. Também temos o derbak ou ainda chamado também de darbuka, derbuka, dirbuka. Independente do nome, né? Essa origem árabe do tambor, e ele é muito usado nas danças do ventre, né? Aquelas danças típicas árabes, né? Esse aqui é o famoso pandeiro. Ele é muito conhecido aqui na nossa cultura brasileira, né? Em virtude do samba. Porém, o que poucas pessoas sabem é que ele é um instrumento muito antigo, que desde as culturas hebraicas, gregas, já se utilizava o pandeiro como forma de saudação. Claro, um instrumento mais antigo, né, numa forma mais primitiva, mas muito parecido com o que nós temos hoje. Ele consiste em um aro de madeira com uma pele esticada, então. Essa pele pode ser de couro, pode ser pele animal de couro, o que deixa o pandeiro com o som grave mais destacado, ou ainda podem ser usadas peles de nylon, peles sintéticas. E ele possui ao redor essas platinelas, que também podem ser de diversos materiais, né? Alumínio, latão, que deixam esse som um pouco diferenciado. Para tocar pandeiro funciona assim: uma das mãos segura o pandeiro, né? Enquanto que a outra mão faz a combinação dos movimentos para executar os ritmos, né? Basicamente são 4 movimentos usados aqui para tocar pandeiro, que depois combinados eles dão origem para os ritmos, né? O primeiro movimento é o toque de dedão, que ele é usado nessa região aqui mais na borda do pandeiro, que destaca um som mais grave. Outro movimento é a ponta dos dedos, tocado nessa região mais superior aqui do pandeiro, e também a base da mão. Esses 2 movimentos aí, eles destacam mais uma sonoridade das platinelas, né? E o quarto movimento é o tap, é a palma da mão estendida no centro do pandeiro como se fosse um golpe mais forte. Claro, depois também existem vários outros movimentos que interferem nos ritmos, né? Como a mão esquerda, que acaba ajudando na movimentação do pandeiro, os dedos atrás do pandeiro aqui que também fazem um papel muito importante. Existe também o pandeiro sinfônico, que é um pandeiro um pouco diferente desse pandeiro popular que a gente viu agora. A diferença é que geralmente ele possui uma pele sintética, uma pele de plástico, tá? Um plástico mais fininho, que ele é muito mais sensível para uma boa definição dos toques, né? E das dinâmicas também. Coisa que é muito importante numa orquestra, por exemplo, né? Que você vai precisar mais definição das notas, definição das dinâmicas, certo? Bem, agora vamos falar desse instrumento aqui que eu estou sentado em cima dele, que é o cajon. Esse instrumento também ele é muito conhecido aí por causa da sua praticidade, né?
Ele se assemelha muito a uma bateria por causa da sonoridade que ele produz, né? E além de tudo aí ele é bem fácil de transportar, né? Então hoje em dia ele está sendo muito utilizado aí, dá para se dizer no mundo todo, por causa da fácil adaptação dentro dos estilos musicais. O cajón ele consiste então em uma caixa de madeira que tem essa comodidade, essa praticidade de você poder sentar em cima do instrumento que você vai tocar, um ponto a mais, né? Essa é a vantagem do cajón, é a sua praticidade, é a sua comodidade, né? Então essa caixa de madeira, e aí na frente ele possui essa membrana, a gente pode até chamar de pele, porque é uma chapa, uma placa de madeira bem fininha colocada aqui na frente. Por ela ser fina, então ela vibra com mais facilidade, né, produzindo esse som característico do cajón. E aí por dentro do cajón, nessa região aqui de cima, possui uma esteira esticada por aqui que deixa esse som diferenciado que nós já vamos escutar daqui a pouquinho. O cajón ele tem origem afro-peruana. Até existe a versão do cajón peruano, que é um cajón um pouco diferente, a sonoridade dele é diferente, por ele não ter aquelas esteiras esticadas aqui em cima. Então ele deixa um som mais característico da madeira mesmo, né? Sem interferência da esteira. Então olha só, se você tocar na parte inferior do cajón aqui mais embaixo, com uma concha na mão, você acaba tirando esse som mais grave. A gente pode dizer que esse som ele se assemelha muito com o bumbo da bateria, né? E já na parte superior, esse som mais agudo, por causa da esteira que eu falei antes, né, que tem aqui por dentro do cajón, e ele se assemelha muito esse toque aqui com a caixa da bateria, né? Então você consegue adaptar os ritmos de bateria, trazer aqui para o cajón. Você também pode adicionar acessórios ao cajón, como é o caso dessa platinela aqui. Essa é uma marca de cajons muito conhecida aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, também já no Brasil. Perusato Percussões, eu super indico essa marca aí. E olha só que interessante, essa platinela colocada aqui na parte superior, com ela você consegue adaptar muito bem os ritmos de bateria, né, e trazê-los aqui para o cajón. Fica muito legal, muito bacana. E fora isso, você também tem várias outras possibilidades de acessórios para você incrementar no seu cajón, né? Inclusive tem bateristas que quando saem tocar em bares, em lugares menores, acabam levando o cajón no lugar da bateria, ou utilizam o cajón com pedal para simular o bumbo de uma bateria também, isso fica muito legal. O cajón dá para usar em várias situações, né? Olha só, nós temos ainda alguns outros instrumentos que nós não falamos aqui, porque eu não tenho todos aqui para demonstrar, né? São muitos instrumentos, então acaba sendo difícil o percussionista ter, né, todos esses instrumentos aí. Mas eu posso falar sobre eles e mostrar algumas fotos, né? Como é o caso daqueles instrumentos utilizados em grupos de pagode, tá? Por exemplo, o tantã, o rebolo, que também são instrumentos tocados com a mão, né? Temos também a cuíca, que ele se encaixa aqui também como um instrumento de percussão, porque ele possui uma pele, né? E essa pele ela é tocada por dentro do instrumento, raspando o dedo, né? Para produzir o som da cuíca. Escuta aí um pouquinho, esse instrumento aí também é bem interessante. Pois bem, falamos até aqui sobre os membranofones. Agora a gente concluiu a família dos membranofones, tá? Que são aqueles instrumentos com pele. Falamos no vídeo anterior dos membranofones tocados com baquetas, né? Os tambores tocados com baquetas, tá? E nesse vídeo agora falamos dos tambores tocados com a mão. Sendo assim, concluímos os membranofones e no próximo vídeo já vamos falar sobre os idiofones, uma outra família de instrumentos de percussão. Vamos lá então, nos encontramos na próxima aula. Valeu, um abraço!